Não tem como implantar e não teria porque... Então, assim, durante esse tempo todo da sua vida, assim, o que a senhora pode, assim, resumir que você ouviu dos seus familiares, né, dos seus vizinhos, de toda a população portuense sobre a história de Porto, assim, você pode descrever pra gente? Bom, dentro assim de um contexto geral, eu, embora não seja parte de nenhuma família tradicional como tem na história, mas faço parte de uma família que tem uma história cultural e que tem um berço muito valioso e que já chega até os meus netos. E que esse berço trata de referências mesmo da cultura. Nós guardamos os nossos bordados, as nossas louças, guardamos as panelas maiores para sempre receber os parentes e os convidados. O desenhista me interessou ir atrás das lavadeiras, das parteiras, principalmente a história das mulheres, porque elas quem sustentam a família, de fato. E você conheceu as lavadeiras, né? As primeiras mulheres, assim, né? As verdadeiras trabalhadoras de Porto, né? O que você tirou delas como início de Porto, né? Com questão histórica? Bom, como eu sou bisneta de uma personagem muito importante, que se chama Maria Jacinta Madureira, Costa Madureira, então essa senhora viveu 96 anos e ela fez parte do grupo de mulheres e de homens negros e brancos e de todas as cores que, por devoção a Nossa Senhora das Mercês, a essa coisa também religiosa dos dominicanos, que tem toda essa parte litúrgica muito tradicional até hoje na cidade, então eu tenho uma referência assim muito segura do que é a participação das mulheres no contexto político, social da cidade de Porto. E por isso eu como uma pessoa ligada à educação, à cultura, em me exemplar nessas mulheres, como Ana Coelho, né, que foi a doceira, mãe do jornalista Edivaldo Rodrigues, que é o Ajuda Comunitária, e que daí a gente desmistifica um mito de que os escravos que construíram a igreja não foram os escravos, já foi depois da abolição da escravatura que iniciou a construção. Então teve essa disposição comunitária e principalmente das mulheres em ajudar a carregar uma telha, em ser participante, de pegar lá da olho a catedral, por exemplo, essa arquitetura artística românica, dessa influência românica muito rica, né, quando se trata de uma obra de arte. É uma obra de arte completa, né? Então me alegra por saber que ela não tem somente uma arquitetura, uma engenharia muito evoluída vinda de Toulouse, na França, de onde os dominicanos trouxeram a maquete e o projeto. Mas também vem desse suor derramado, dessas mulheres principalmente, as mulheres antigas do meu tempo. E você percebia nesse discurso desses familiares, das suas amigas aí, das mulheres, a dificuldade para se construir, para se viver numa cidade até então, né, pouco povoada, pouco vista, pouco valorizada? Olha, principalmente nessa época contemporânea, que é de 100 anos para cá, e que é de quando eu conheço essa história a partir da minha bisavó, Maria Jacinta, eu não faço parte de uma família tradicional dos ricos, mas tenho essa fortaleza, dessa referência de cultura, de espiritualidade também muito forte. Essa parte da educação foi superada, as dificuldades. Aí a cidade passou a ser um polo da educação do norte goiano. Mas aí tinha ainda as dificuldades da saúde. Como resolver os problemas para não ter que viajar 5 dias, 10 dias, em condições assim, bem primitivas, para chegar até Brasília, Anápolis, porque não tinha ainda nenhuma cidade maior do que Porto. Foi resolvido isso. A vinda do Dr. Francisco Aires da Silva, que já é um cidadão de um nome tradicional, porque ele, além de ser o primeiro médico dessa região norte
do estado de Goiás. Então, trouxe também a comunicação que interessa a vocês. Foi o primeiro jornalista a implantar um jornal no norte de Goiás. Hoje, temos as dificuldades das mudanças contemporâneas, né? Então, por exemplo, a construção da ponte, a entrega da obra em 79, mudou também o jeito da cidade, o jeito social, as facilidades econômicas vieram. É diferente atravessar de ponte e de balsa como era antes, né? Hoje você vê ainda uma cidade que está aí, tendo ainda uma comunidade que guarda um pouco, né, dessa herança, da cultura desse lugar. Professor, e como é que, quais, no seu ver, os fatores assim, contribuíram para mostrar Porto para o mundo e para que pudesse expandir, no sentido de expansão, né? Porque Porto hoje é uma das maiores cidades do Tocantins. Mesmo inicial da cidade, porque ela existe, que é pelo fator da navegação. Então, por ser um porto de navegação daqui até Belém, a questão do comércio, que eu já vejo econômico, já que o ouro teve todo um ciclo muito forte, né, na economia do país, e todo esse ouro ia para Portugal, para a Europa. Então, em seguida, vem essa parte dos religiosos. Traía. O Colégio das Irmãs foi realmente o atrativo de grandes... Você colocou uma frase muito interessante, que é, as pessoas hoje estão usufruindo de muitas lutas, né? E como é que as pessoas hoje, né, estão transformando esse patrimônio histórico cultural do Brasil, né, nos dias de hoje? O que elas estão fazendo para manter e o que elas não estão fazendo para manter? Esta é uma questão realmente muito complexa, não só em Porto Nacional, como em todos os municípios históricos dessa parte central do Brasil. Está tendo esse tipo de problema em Goiás Velho, em Pirinópolis, porque é muito caro fazer o restauro de um casarão desse. Então tem que ter a política pública, e a política pública existe. O IFAM tem um projeto que chama Monumenta, que não, partindo até dos próprios residentes, proprietários, a gente percebe que eles têm um tipo de reforma muito agressiva, sem uma consulta prévia a um engenheiro, a um arquiteto. A voz sozinha não tem mais valor, tem que partir da comunidade. Então a cidade ela é muito forte, essa parte do valor do patrimônio histórico está muito abandonado. E isso não é bom para uma sociedade civilizada. Professora Aline, os problemas hoje que você vê, além desses arquitetônicos, que você vê que a cidade hoje vem enfrentando? A imitar o que está na mídia, na televisão, porque aqui não tinha televisão. A TV chegou aqui em 78, com a Copa do Mundo de 78. Então todo mundo era muito apreciador dessa coisa da praça, dos campos de... Então eu sei o que falta, o gosto pela cultura. A cultura, o gosto pela cultura, ele muda o semblante das pessoas. O novo, do contemporâneo, mas nunca abandona a sua essência. Isso é que é ser o ser humano completo, dentro do pensamento meu, tá? Bem pessoal isso. Perdeu, acho que a poesia da cidade. E a poesia ela não foi perdida, ela está aí. Ela precisa ser, como é que eu posso dizer, ressurgida dentro do poeta. Mas você não pode perder a essência. O moderno é bom, mas para você ser moderno, você tem que entender a sua essência. E o que é cidadania?